forte. Aleluia. Amém? Pode sentar, meus amados, em nome de Jesus. Bom estarmos na presença do nosso Deus mais uma vez. Mais uma vez, podendo exaltar e glorificar ao Deus da nossa salvação. Amém? Amém? Então, que você possa estar com o seu coração voltado para o Pai. Que você possa poder, nesta noite, deixar Deus tratar com você, operar em sua vida, em sua alma e em seu coração, de uma maneira toda especial, porque Jesus ama você. Glória a Deus. Fala, Jesus me ama. Mais uma vez. Agora olha para quem está ao seu lado e diga, Jesus te ama. Ah, Jesus te ama. Jesus te ama. Amém? Entenda isso. Agora resta saber, você também ama a Deus? Né? Você ama a Deus? Nesta noite, eu quero voltar àquele mesmo tema que estávamos tratando há 15 dias atrás. Porque o tema não se encerrou. Fazendo o caminho de volta. Amém? Fala, fazendo o caminho de volta. E para que a gente possa fazer o caminho de volta, a gente precisa entender o que devemos fazer, qual deve ser o nosso procedimento, para que possamos retornar ao caminho que Deus de fato estabeleceu para cada um de nós. Amém? E o nosso tema, o nosso subtema hoje é a angústia humana e os planos de Deus. Fala. Existe angústia na humanidade? E como existe? Angústia esta que tem se avolumado a cada dia. Quanto mais o tempo avança, mais o mundo fica apavorado e angustiado. As pessoas ficam a se imaginar, a se perguntar o que de fato está acontecendo ao mundo. Na verdade, o que acontece ao mundo é a escolha do próprio ser humano em viver distante de Deus. E quando a gente volta a este tema, nós precisamos entender que para que possamos conquistar aquela bênção que o Senhor nos prometeu, que está em Cristo Jesus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Nós não podemos simplesmente dizer, eu creio em Deus, quero caminhar com Deus. Eu vou fazer parte de uma igreja, e só porque faço parte dessa igreja, Deus já está comigo. Não porque eu tenho uma religião, ou porque eu tenho uma Bíblia em casa, e está tudo bem. Seria maravilhoso se fosse assim, mas não é. Mas por que não é? Porque para cada pessoa que queira voltar à vida que Deus estabeleceu para a humanidade, Deus exige algo chamado responsabilidade. Amém? Fala responsabilidade pessoal. Não é? E é diante disso que muitas pessoas vivem a se perguntar, pastor, se Deus de fato tem uma vida abençoada, e Deus ama a humanidade, por que Ele não resolve todo esse sofrimento
Assim, ó. Ele tem poder? Tem. Por que ele não faz isso, pastor? E acaba com todo o sofrimento da humanidade já. Por que ele não faz isso? Mas por que, pastor? O problema de cada ser humano, gente, o problema da humanidade, e o problema dessas indagações, dessas ilações, que cada pessoa faz, ou as ideias mirabolantes que cada pessoa tem, é por não conhecer a verdade acerca dos planos de Deus. Porque quando você não conhece alguma coisa, você cria um mundo de ideias. Não é verdade? Quando você não está por dentro do assunto, você pensa muitas coisas. Você tem muitos planos, muitas ideias. Quando você passa a entender de fato, quando você conhece como de fato funcionam as coisas, aí você diz, realmente estava errado. E a maioria das ideias que o sistema do mundo tem acerca de Deus, são falsas ideias. Falsas ideias acerca de Deus, falsas ideias acerca do amor, falsas ideias acerca da vontade de Deus para a humanidade. Porque elas querem pensar acerca de Deus e conhecer Deus fora das Sagradas Escrituras. E assim não funciona. Você não tem condição de saber de fato quem Deus é, se não for através da sua palavra. O que foi que Jesus disse em João 8:32? Dá para sair melhor, não dá? Vamos lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade. Perceba que é o conhecimento da verdade, não é a verdade, apenas a verdade que te liberta. Porque a palavra de Deus é verdade, a Bíblia é a verdade. Mas você pode ter uma dúzia de Bíblias na sua casa, decorando a estante da sua casa. Mas se você não tiver conhecimento do que esta Bíblia ensina, você não vai saber o que Deus de fato pensa de você, ou o que Deus tem para você. É necessário que você conheça a verdade acerca de Deus. É necessário que você conheça a verdade acerca do plano de Deus para a humanidade, acerca do plano de Deus para a sua vida. É dessa verdade que Jesus está se referindo. A verdade de Deus para nós, para mim, para você, para cada ser humano. Amém? Amém? Então, o que a Bíblia fala sobre a vida nesse tempo presente? O que a Bíblia fala? O que se refere à Bíblia? Olha o que diz. Olha a oração de Moisés. De Moisés, pastor? Salmo 90, do verso 1 ao verso 13. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Diz o seguinte: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascer os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como a correnteza, Tu arrastas os homens. São breves como um sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha
e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Amém? Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Esse salmo é uma oração feita por Moisés. Oração feita por quem? Nessa oração podemos aprender muito sobre o que é a vida aqui na terra. Perceba que Moisés fala sobre a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana, sobre o pecado e também sobre as suas consequências. E nós precisamos compreender bem essas coisas para que não venhamos ficar fora do plano projetado por Deus para a nossa vida e ainda criando ideias. Voltemos para as Sagradas Escrituras. Lembre-se que o conhecimento da verdade é que liberta. Como? A falta dessa verdade, ou a falta do conhecimento desta verdade, nos faz viver escravizados. Se o conhecimento da verdade nos liberta, a falta desse conhecimento nos faz viver escravos. Por isso nós precisamos nos voltar para onde? Para a palavra de Deus. Veja sobre o que Moisés trata em sua oração. Em primeiro lugar, ele fala sobre Deus e a humanidade. Como? Ele diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio. Presta atenção. Senhor, Tu és o quê? Sempre, de geração em geração. Tu és o nosso refúgio. Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és Deus. Veja que Moisés, ele exalta Deus. Ele mostra que de fato conhece Deus. E ele fala que ele é o seu refúgio, ou o nosso refúgio, de geração em geração. Refúgio fala de lugar considerado seguro. Refúgio fala de um abrigo, fala de socorro. Então Moisés está dizendo, em primeiro lugar, Tu és o nosso socorro. Tu és o nosso abrigo. Tu és o nosso lugar seguro. Diante de todas as angústias que o mundo enfrenta, diante de toda dor, diante de toda aflição, não há outro lugar para onde nós podemos correr, a não ser para a Tua presença. Mesmo que o mundo esteja se desfazendo em dor, em lágrimas, em angústia, o Senhor é Deus. E se queremos ter paz, se queremos lugar seguro, nós vamos encontrar em Ti. Amém?
Ele também diz que Deus é Deus de eternidade a eternidade. E que Deus é antes que o mundo existisse. Antes que existisse alguma coisa, Deus já era. Ele é de eternidade a eternidade. Fala, de eternidade a eternidade. Da eternidade passada à eternidade futura. Deus é. Ele sempre é Deus. Não importa o que aconteça com a humanidade. Não importa. Deus é Deus. E ninguém muda isso. Deus é Deus. Mesmo que as pessoas duvidem de Deus e digam não preciso de Deus, não vai mudar em nada. Deus continua sendo Deus. Mesmo que alguém diga não quero saber, e ignore Deus, procure viver a sua própria vida e fale coisas horríveis contra Deus, não tem mudança nenhuma em Deus. As nossas atitudes não vai mudar quem Deus é. Não muda. Ele continua sendo Deus. Na verdade, Deus não precisa de nós para ser Deus. Nós é que precisamos de Deus para sermos alguma coisa. Amém? Eu e você que precisamos de Deus para viver, para existir. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. A água sem o peixe continua sendo água. Mas o peixe sem água não existe. Assim é o ser humano em relação a Deus. Então, não importa o que as pessoas pensem de Deus, não vai mudar em absolutamente nada a essência de Deus. Amém? Então, gente, Moisés, ele mostra a sua confiança. Ele sabe, eu sei que o Senhor é desde a eternidade passada, a eternidade futura, antes que o mundo existisse, o Senhor é. Tudo que existe foi o Senhor que fez. Eu tenho absoluta certeza disso. E é para o Senhor que nós fugimos, que nós corremos. E é o Senhor, é no Senhor que nós encontramos refúgio, segurança. Então você pode correr para onde você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ter todas as suas ideias, imaginar que é importante e que é esperto o suficiente para se livrar das dificuldades. Mas se quiser salvação, verdadeira salvação, você tem que correr para Deus, porque só Ele tem para te dar. Se você quer salvação para a sua casa, para a sua família e para a sua vida pessoal, só Deus pode te dar. Ele é único. Segundo ponto, nós podemos observar sobre Deus e o tempo. Fala, Deus e o tempo. Verso 4 diz, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como o quê? Gente, Deus, o tempo para Deus não importa. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Entendeu? É como se fosse o dia de ontem que já passou. Porque Ele é eterno. Ele não está preso ao tempo e espaço. Não está. O que Moisés quer dizer com isso? Senhor, não existe nada que o Senhor não possa fazer e que o Senhor não saiba. O Senhor está no passado, está no presente, está no futuro. O
tempo para o Senhor não importa, não tem tanta importância. O Senhor enche o céu e a terra, o universo. O Senhor é a essência de tudo. Então o Senhor não está preso ao tempo, o Senhor não está preso ao espaço. O ser humano sim, Deus não. Enquanto nós sentimos o tempo passar, Deus não tem problema com isso. Mas aí nós chegamos ao terceiro ponto: o homem e seu fim. O homem, ou seja, o ser humano e o seu fim. Ele diz o quê? Verso 3: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. Retornem o quê? Seres humanos. Parece que ele está dizendo que Deus, ele é cruel, e Deus diz: voltem para o pó, seres humanos, voltem para o pó, punhado de pó, cinza. Não. Quando Deus diz: volte ao pó, retorne ao que vocês eram antes, olha o que Moisés está se referindo. Gênesis 3, 17 a 19. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Presta atenção, com sofrimento você o quê? Se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, você terá que alimentar-se das plantas do campo, e com o suor do seu rosto você fará o quê? Comerá seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Quando Moisés na sua oração diz, o Senhor diz ao ser humano: volte ao pó, ele está se referindo o que levou o homem a esse destino de voltar ao pó, porque era pó, porque é pó. O pecado, a rebelião do homem contra Deus, fez aquele homem que era um ser espiritual se tornar mortal. Aquele que era imortal se tornou mortal. Porque quando Deus fez o homem do pó da terra, Deus lhe deu do seu fôlego de vida, Deus deu do seu espírito, e ele agora recebeu a imagem e semelhança de Deus, o caráter de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus, estava dentro dele. E a sua obediência ao seu Criador fazia que ele se mantivesse vivo. Jesus, ele disse que Deus é Deus de vivo e não de morto. E para que o ser humano possa ter vida, basta que o morto ouça a voz de Cristo. Como assim? Aquele que está morto em seus pecados, se ouvir a voz do Senhor Jesus, se atender à palavra de Deus, se acreditar na sua palavra, ele terá vida, ele receberá salvação. A vida que perdeu, ele passa a ter. Mas o que leva o homem a voltar ao pó é a herança que recebeu de Adão, da desobediência de Adão. Então, quando você observa Deus mostrando para Adão o que ele iria passar a partir daquele momento, não apenas ele, mas toda a humanidade, perceba aqui uma coisa. Ele diz: olha,
visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Aí alguém pode dizer assim: pastor, quer dizer que o problema da humanidade é a mulher? Paulo ele diz o seguinte: a mulher foi enganada, mas Adão não. A serpente conseguiu enganar Eva, mas Adão, quando pecou, ele pecou sabendo o que estava fazendo. Entendeu? O ser humano muitas vezes diz: eu creio em Deus, e ele vive uma vida errada de pecado, sabendo que está errado o que ele está fazendo, mas ele continua fazendo. Ele sabe que mentir é errado, ele mente. Ele sabe que falar mal do próximo é errado, e ele fala. Ele sabe que roubar é errado, mas ele rouba. Ele sabe que enganar é errado, mas ele engana. Ele engana. Então esse pecado deliberado que trouxe a degeneração da humanidade é que faz o homem voltar ao pó e traz toda dor e sofrimento e angústia que a humanidade enfrenta hoje. É triste, mas é uma realidade. O pecado, a desobediência do homem, faz que ele volte ao pó, porque dele foi tomado. Porque dele foi tomado. Mas, diante disso nós vemos o nosso próximo ponto aqui: o homem e o tempo. Fala. Ou seja, a vida breve, cheia de inquietações e angústias do ser humano. Enquanto Deus é de eternidade a eternidade, o homem, por causa do pecado, passou a ter uma vida limitada. Uma vida breve e cheia de inquietações. Uma vida breve e cheia de dores e angústias. Uma vida breve e cheio de problemas. Olha o texto. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como um sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Ou seja, aquilo que nós fazemos em oculto, o Senhor, esses pecados estão diante de ti. O Senhor sabe de tudo. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É como um sopro. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Gente, o que Moisés fala sobre nesse texto aqui? Ele fala sobre as inquietações, sobre as angústias, sobre a brevidade dos nossos dias. Ele fala sobre 70, 80 anos. Moisés viveu 120. E a Bíblia diz que com 120 anos os seus olhos estavam perfeitos e o seu vigor continuava intacto. Então, ao ponto que ele subiu o monte pela sua última vez para falar com Deus. E ali Deus o tomou. Ali ele morreu. Mas ele fala sobre 70, 80.
E quando você observa hoje a humanidade, você percebe que o ser humano, quando passa dos 60, ele já começa a perder todo o seu vigor. E outros bem mais cedo. Hoje nós estamos numa época que tem jovens de 30 que parece que tem mais de 100. Não é verdade? Tem muitos idosos de 60, de 70 anos que não se trocam por muitos de 30. Que só fala de cansaço. Mas geralmente essa é a regra. Por quê? Porque a vida passa rápido. E durante todos esses dias, a nossa vida aqui é dor, sofrimento, aborrecimento, angústia, tristeza. Quem vive neste mundo e nunca se entristeceu, e nunca se aborreceu, e nunca se indignou, e nunca se enfureceu com alguém ou com alguma coisa? Quem? Todos aqueles que vivem neste mundo passam por momentos de tristeza, de angústia, de dor. Todos. Aqueles momentos que olha e diz, não tem jeito mais, acabou para mim. Todos. Esta é a situação da humanidade. Justamente resultado do afastamento do homem de Deus. Enquanto Deus, o tempo para Deus não passa, o tempo do homem é curto, é breve. Enquanto em Deus poderíamos ter toda a vida, toda a paz, toda a alegria, aquilo que Deus projetou para cada ser humano é uma vida de bênção, o homem vive cada vez mais de mal a pior. E quando você olha para a humanidade, e se você olhar assim de relance e apenas não entender o que a palavra de Deus ensina, você vai dizer, a palavra de Deus mentiu. Mas por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus quer abençoar o seu povo, que aquele que crê em Deus é abençoado, que aquele que crê em Deus é livre de toda maldição, de todo mal. Mas aí você olha e vê a humanidade sofrendo. É dor, angústia, sofrimento para todo lado. É por isso que você não pode apenas dizer eu creio em Deus. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer o projeto de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Senão você vai ficar frustrado. Você vai ficar frustrado se você não entender de fato o que Deus espera de cada um de nós. Por que todas essas angústias, pastor? As angústias é o resultado do afastamento do homem da vontade de Deus. Quanto mais distante, mais angustiante é a vida. Mas pastor, eu vejo tanta gente na igreja. Uma coisa que eu sempre digo, sempre tenho falado aqui, não basta apenas estar na igreja. Conheça Deus. Conheça a palavra de Deus. Deseje conhecer a Deus. Deseje entender a vontade de Deus para a sua vida. Nem acredite que a vida com Deus é uma vida sem dor e sofrimento. Não acredite nisso, isso não é verdade. Mas também não acredite que a vida com Deus aqui é uma vida de plena dor, angústia e infelicidade. Também não é isso. Porque tem gente que diz assim, não, Deus se alegra com a tua dor e Deus se alegra com o teu sofrimento. Mas aí alguém diz assim, pastor, eu estou vivendo a palavra de Deus, eu estou entendendo, estou buscando entender.
Mas o que acontece, pastor? Gente, tem certos sofrimentos que é você que busca. E tem certo sofrimento que é outra pessoa que busca para você. Porque se você está perto de alguém que está totalmente desligado da vontade de Deus e que busca o seu próprio caminho, e você ama aquela pessoa e você quer vê-la bem, a dor e a angústia dela vai te afetar. Abraão, quando saiu da sua terra, quando Deus diz: sai, Abraão, da tua terra, do meio da tua parentela, Deus falou para ele: saia. Ele levou seu sobrinho Ló. De repente, o seu sobrinho Ló começou a causar problema. Não ele próprio, mas a equipe dele começou a causar problema com a equipe de Abraão. Abraão disse: olha, Ló, segue teu caminho que eu sigo o meu. Foi a partir daí que as coisas começaram a entrar no eixo na vida de Abraão. Buscar primeiro o propósito de Deus para a nossa vida. É isso que é importante. Amém? Amém? Olha só. Em quinto lugar, sede por mudança. Fala. Sede por mudança. Ensina-nos a contar nossos dias. Para quê? Para que alcancemos coração sábio. Para quê? Alcancemos coração sábios. A vida do ser humano só pode ser mudada enquanto existir um anseio por mudança. Por isso o clamor de Moisés para com Deus, para que Deus ensinasse, para que o seu coração fosse sábio. Existia esse anseio. Gente, se você não desejar conhecer a Deus e ter sabedoria para andar com Deus, as coisas não vão funcionar. Olha o que diz Salmo 119, 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, para que possamos ter um coração sábio, para andarmos na presença de Deus com sabedoria, com entendimento, para sabermos o caminho que estamos seguindo e para sabermos o que estamos fazendo, se estamos agradando a Deus ou não, precisamos fazer o quê? Ter sede pela palavra de Deus, ansiar pela palavra de Deus, conhecer melhor a palavra de Deus. Quem quer descobrir quem é Deus, não se aparta da sua palavra, procura cada dia conhecê-lo mais. Procura conhecê-lo mais. Porque a salvação tem aquele que se volta para Deus e compreende a sua palavra para poder aplicá-la. Aleluia! Mas aí nós chegamos ao sexto ponto, que nós vemos Moisés clamando por misericórdia. Ele fala o quê? Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Olha a pergunta dele. Volta-te, Senhor. Olha para mim, olha para o povo, olha para a humanidade, olha para os teus servos. Até quando será assim? Até quando a humanidade vai viver nessa situação? Tem compaixão dos teus servos. Tem compaixão daquele que quer andar contigo. Tem compaixão daquele que quer fazer a tua vontade. Tem compaixão, ó Deus. Moisés sabia. Ele não estava olhando para o presente, ele estava olhando para o futuro.
Ele sabia um dia tudo isso vai ter fim. Ele só não sabia quando. Por isso ele diz: tem compaixão do teu servo hoje. Tem compaixão daquele que quer andar contigo hoje. Porque eu sei que um dia tudo isso vai mudar. Toda essa angústia que assola a humanidade vai cessar. Tudo isso vai parar. Mas hoje, tem compaixão, tem misericórdia, para que nós possamos poder estar de cabeça erguida, rompendo, vencendo. Pois por conhecer a Deus, ele sabia esses motivos de dor e angústia. Agora, sem Deus, não há condição de vencer. É por isso que a gente tem que se voltar para Deus. A gente tem que procurar voltarmos ao caminho. O caminho da verdade. O caminho da vida. Amém? Você quer ter vida? Quem quer ter vida aqui fala glória a Deus. Quem quer salvação aqui fala aleluia. Então, não basta apenas você dizer eu quero ou creio em Deus. Você precisa, de fato, trilhar o caminho da bênção. Amém? E aqui a gente chega à conclusão de hoje. Isaías 40, do verso 6, diz o seguinte: uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é o quê? Erva. Seca-se a erva, cai sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Fala, a palavra do nosso Deus. Agora presta atenção aqui. O que Isaías quer dizer com isso? Isaías fala que a vida do ser humano é como erva, que mesmo tendo toda a glória, vigor, beleza, seca e desaparece. Seca e desaparece. Porém, a palavra de Deus permanece eternamente. Fala, a palavra de Deus. Ou seja, o que Deus falou lá no princípio, o propósito de Deus para cada ser humano, lá no início de tudo, não caiu por terra, permanece de pé. Porque Deus não volta atrás em sua palavra. O seu plano original para a humanidade continua válido. E Deus não descansa enquanto não restaurar a humanidade e na humanidade a sua presença. Deus não descansa. Jesus certa vez disse, meu Pai trabalha até hoje. Isaías disse, nunca se ouviu um Deus que trabalhe para aquele que nele espera. Então Deus trabalha pensando em mim e em você, pensando em nos restaurar a sua presença, pensando em que nós não venhamos apenas viver durante um pequeno período aqui neste mundo, mas estarmos com Ele durante toda a eternidade. Ele não descansa enquanto o maior número de pessoas possíveis se voltar para Ele e dizer, eu creio em Ti e eu quero voltar. E eu quero voltar
aquele projeto original que o Senhor tinha lá no início e que o Senhor não abortou. Eu quero fazer parte desse projeto. Eu quero fazer parte desse plano. Eu quero andar contigo. Eu quero fazer a sua vontade. Amém? Amém? Glória a Deus! Gente, você pode ter a sua vida restaurada, mas não apenas para ter uma vida abençoada aqui, mas para poder começar a viver com Deus aqui, para estar com Ele para todo sempre. É por isso que Jesus, ele diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça. Porque quando você busca o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça, ele diz as outras coisas. Sim, as outras coisas. Tudo que você precisa vai ser acrescentado. As outras coisas, tudo que você precisa, além disso, vai ser acrescentado para você. Porque Deus sabe que você precisa. Deus sabe que você precisa de roupa, Deus sabe que você precisa de calçado, Deus sabe que você precisa de comida, Deus sabe que você precisa de uma casa, Deus sabe que você precisa de um mundo de coisa. Mas porque não buscamos a coisa certa, ou não buscamos Deus da maneira certa, perdemos muita coisa de Deus.